Bem-vindos à aula! Tudo bem com vocês? Nós somos a Divânia Alves, Esther Maria e Isabela Oliveira. Somos estudantes do 5º período do curso de História da Universidade Federal de Uberlândia. Somos participantes do programa Residência Pedagógica, que tem o objetivo de proporcionar a inserção de alunos dos cursos de licenciaturas em uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica. E na lição de hoje, vamos aprender sobre as festividades mineiras, pois, no dia 2 de dezembro de 2020, Minas Gerais completará 300 anos e cabem muitas histórias e festividades culturais em todo esse período de existência. Mas aqui, abordaremos apenas 2 comemorações mineiras, mas que são muito importantes para o estado e que estão pertinho da gente aqui em Uberlândia. A primeira é a Festa do Milho, que é voltada para a nossa agricultura, e a segunda, o Congado, um festejo ligado a crenças religiosas. Mas, além dessas duas, existem diversas, como, por exemplo, Folia de Reis, Pastorinhas, Festa do Divino, Festa Junina, Festa da Jabuticaba, Festa do Queijo do Cerro, tem até uma Festa do Pé de Moleque e Festa da Goiabada. Olá, pessoal! Meu nome é Esther, como minha colega já disse anteriormente, e vou falar um pouquinho de uma das grandes festas do estado de Minas Gerais, a Festa Nacional do Milho, ou FENAMILHO, como é conhecida atualmente. A Festa do Milho ela ocorre em Patos de Minas desde 1959, e a sua criação ocorreu por mulheres que se associaram com outros possíveis colaboradores, prefeitura e associação rural. Por que a escolha do milho como temática principal? Eles escolhem o milho devido ao fato de que queriam atrair comerciantes, pequenos e grandes produtores rurais. E nessa festa poderia ocorrer uma disseminação de novas técnicas de cultivo da terra, já que a década de 50 almejava o desenvolvimento. Outro motivo para que se comemore o cultivo do milho é para homenagear o produtor rural. Havia a intenção de que a festa do milho se tornasse um símbolo nacional. E isso ocorre no período da ditadura militar, em que o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco institui o dia 24 de maio, o Dia Nacional do Milho. Coincidentemente, o aniversário da cidade de Patos de Minas, tornando-a a capital do milho. Nos primeiros anos da festa, ela baseava-se muito na cultura do milho, para que houvesse uma legitimação da tal festa, já que essa possuía como temática principal o milho. Isso ocorria através de artesanatos, comidas típicas, mas com o tempo houve uma descaracterização da cultura do milho. Por último, vamos fazer agora breves questionamentos históricos. Mas para se refletir, não quero trazer aqui respostas, mas assim que vocês reflitam. Lá no começo a gente falou que os pequenos produtores, na verdade os produtores rurais, eram os homenageados da festa. Mas será que os pequenos produtores rurais se sentem homenageados? Será que eles estão presentes ainda hoje nessas festas? Ou será que não? E através de pesquisas, nota-se que atualmente o intuito da festa possui outros objetivos e não centra-se nos pequenos produtores rurais, e sim nos grandes produtores rurais. Sendo os pequenos produtores rurais também agentes importantes da história. Outra curiosidade, pode-se dizer, é o fato de que em Patos de Minas não se tem em grande escala a produção de milho, e sim uma pequena produção de milho. Algo interessante de se notar. E será que os artistas locais estão inseridos nessa festa? E pode-se notar também que atualmente opta-se pelos grandes artistas nacionais e não pelos artistas locais. E eu encerro a minha fala com esses questionamentos muito importantes em relação à festa do milho. Vamos tratar das festividades mineiras. Não podemos esquecer do Congado. O Congado é uma expressão cultural e religiosa que teve início no período colonial brasileiro,
pelo contato entre os negros que vieram do continente africano para serem escravizados com a fé católica, trazida para o Brasil através das grandes navegações europeias. Mesmo que o catolicismo fosse imposto como a religião oficial, os negros escravizados criaram uma nova forma de expressar suas crenças, utilizando a tradição africana com elementos cristãos. Mais do que apenas uma festa, o congado é uma expressão cultural tipicamente brasileira, muito presente no estado de Minas Gerais, e seus festejos acontecem mesmo entre os meses de agosto e novembro, período em que os grupos do congado saem nas ruas, mostrando suas cores, suas danças, suas canções e sua fé. Nas cidades em que marca presença, o congado é formado por vários grupos, chamados de ternos, que têm seu próprio estilo de vestuário, de música, de ritmo e que são coordenados pelos capitães regentes. Um importante momento do congado chama-se reinado, onde algumas pessoas são escolhidas para serem o rei e a rainha da festa daquele ano, onde são homenageadas pelos vários ternos, representando a cultura africana presente no congado, com a coroação do chamado rei e rainha do Congo. Além disso, as irmandades reúnem os ternos de uma cidade, trazendo o contato entre o congado e a Igreja Católica. As irmandades também são responsáveis pela festa em honra aos santos padroeiros. Mesmo os escravizados tendo construído uma forma própria de praticar sua fé, originando assim o congado, eles foram influenciados pela religião cristã. Dessa forma, são cultuados no congado alguns santos católicos, que protegem os ternos e seus integrantes. Quais são esses santos? Uma das principais é Nossa Senhora do Rosário, que, segundo seus fiéis, teve sua imagem encontrada no mar por um grupo de escravos. Eles começaram a rezar para essa santa de forma diferente da feita pela igreja na época, influenciados pela sua cultura africana, vestindo a santa com peles e cantando em sua homenagem. Outro santo padroeiro do congado é São Benedito, que um dia nasceu escravo e cresceu dentro de um meio católico. Ele ajudava outros escravos sem os senhores perceberem. Seu primeiro milagre, aliás, foi transformar o alimento que levava escondido para os escravos em flores quando foi descoberto. Sobre os símbolos do congado, além da dança e das músicas características dos ternos, existem os instrumentos musicais, as bandeiras que mostram seus santos padroeiros, as roupas próprias de cada grupo, o rosário cristão nas mãos dos congadeiros, as coroas dos reis do Congo, entre muitos outros símbolos que fazem parte dessa expressão cultural. Todos eles aparecem nas festas do congado, momentos em que os ternos dançam e cantam, louvando a Deus, aos seus santos e contando a história dos seus antepassados, vestidos com suas cores e caminhando em cortejos. Se o congado foi feito pelos negros como uma forma de mostrar sua própria fé, sem abandonar seus costumes que vieram de sua terra natal, anteriores à escravização, o congado se formou no Brasil como um modo de resistência dos escravos, afirmando suas próprias crenças. A resistência presente no congado continua ainda hoje, pois a existência dessa expressão cultural é mal vista por muitos, causada pela intolerância com outras fés e costumes que não o cristianismo tradicional. Além disso, a maior parte dos componentes do congado são afrodescendentes, tendo que lutar também contra as desigualdades raciais que nosso passado colonial gerou. O congado é um dos espaços em que as pessoas podem falar de toda essa injustiça cultural, religiosa e racial. Sobre essa resistência, podemos ver um exemplo pelo congado aqui mesmo em Uberlândia. Nossa cidade tem uma forte presença do congado, com mais de 20 ternos. Um deles se chama Moçambique Quilombo dos Palmares, que homenageia Zumbi dos Palmares, líder de um dos mais importantes quilombos da história brasileira, onde os escravos fugidos se abrigavam e começavam uma nova vida. Quanto a esse terno, eles cantam louvores a Deus e aos seus santos, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Mas para além disso, eles escrevem músicas contando a história dos negros, cantam sobre o sofrimento vivido aqui no passado. Podemos perceber então que o congado é uma forma dos seus integrantes contarem suas vivências, falarem das histórias de seus antepassados, de toda a dor causada pela escravidão no Brasil e mostrar, através de suas letras, que até hoje isso causa desigualdade e preconceitos. E considerando tudo o que foi falado sobre o congado até agora, sobre a importância dele na vida de seus integrantes, vamos agora ouvir um pequeno trecho de uma fala de Daniel Araújo, capitão do terno Moçambique Quilombo dos Palmares, falando dessa questão da resistência existente no congado.
escravidão já acabou, o preconceito que ficou. A igualdade racial, nego luta pra ser igual. Essa é uma música que ele fez também, entendeu? A escravidão já acabou, o preconceito é que ficou. A igualdade racial, nós negros luta pra ser igual. É isso que a gente luta. Então vamos concluir e fixar o que aprendemos na aula de hoje? Então aí vai, um resumo sobre a nossa aula. Com a chegada dos 300 anos de Minas Gerais, propomos aqui nessa aula falar de duas das inúmeras festividades típicas presentes no estado. Falamos aqui da Festa do Milho, que é a tradicional festa da cidade de Patos de Minas, que está diretamente relacionada com a produção agrária do estado de Minas Gerais. Falamos também do Congado, que é uma expressão cultural e religiosa muito influente em Minas Gerais, que foi originada do contato entre escravizados e o catolicismo e que, inclusive, possui uma forte presença aqui na cidade de Uberlândia. Não podemos esquecer de falar sobre a importância dessas festividades típicas como patrimônios imateriais de Minas Gerais. Lembrando que patrimônio imaterial é tudo aquilo que criamos, valorizamos e queremos preservar. É um conjunto dos monumentos e das obras de artes, das imagens dos santos, dos utensílios, das ferramentas, dos engenhos, incluindo também as festas, músicas, danças, folguedos, comidas e os saberes, tudo que produzimos com as mãos, com as ideias e com os sentimentos, sendo muito importante para manter viva e preservar a memória histórica do nosso estado. Esperamos que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por participar e até a próxima!